Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais um resumo do SmackDown do dia 29 de maio de 2026, o último antes do Clash in Italy, esse show que aconteceu lá na Europa, aconteceu em Barcelona, na Espanha, então foi a primeira de nossas muitas lives CLT que nós teremos aqui no canal. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu no último SmackDown antes do PLE que vai acontecer nesse domingo, com transmissão ao vivo, na Netflix, a partir de 3 horas da tarde, horário de Brasília. E com nossa live começando às 2h30 da tarde, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado e atualizado com tudo que está rolando. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal, em especial senta o dedo no like para que o algoritmo do YouTube divulgue a gente para mais pessoas, beleza? Então vamos embora. Vamos para mais um resumo do SmackDown, que começou com Jade Cargill, Big e Michin vindo para o ringue. Elas que vieram falar sobre como elas são superiores, elas são ótimas, e a Jade Cargill vai derrotar a Rhea Ripley, né, na luta que elas vão ter no Clash in Italy. Aí a Rhea Ripley veio pro ringue, né, e foi contestar, né, foi bater de frente aí com a Jade, falar que ela, pô, mal tava aqui na companhia, pô, e já tava se achando, não sei o quê. Aí a Jade falou: você não presta, você tá aí, fica buscando amizades com pessoas que nem gostam de você e você nem gosta dela, não sei o quê. E aí nisso veio a Charlotte Flair e a Alexa Bliss vieram pro ringue. E aí começou ali um bate-boca, tal. E basicamente a Alexa Bliss deu uma humilhada aí na Didi Carga, falando: você tá aqui, já tá se achando uma roda fama, você tá achando que é a boa. Eu já derrotei mulheres muito mais potentes, muito mais fortes do que você no ringue e tudo mais. E aí nisso, é claro, veio o Nick Out, falou: já que vocês estão batendo boca, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um juiz, vamos fazer uma luta aqui, Jade Cargill e Alexa Bliss, né? Convenientemente as duas estavam vestidas para lutar, né? É conveniente, né? Já que são as duas únicas pessoas que estão vestidas para lutar, já vamos fazer a luta logo aí. Então Jade Cargill e Alexa Bliss abriram o show, né? E, cara, eu não vou falar muito, assim, não teve muito destaque, não, tá? A luta em si, ela foi legalzinha, mas não muito, nada além disso, tá? A Jade Cargill utilizou os seus golpes de força, a Alexa Bliss ainda tentou ali se recuperar, mandando Rolling Senton e Natural Selection, mas a Jade Cargill ela acabou não vendendo muito, mas pro final da luta a Michin interferiu, puxou a Alexa, fazendo com que ela fosse distraída, né? Fosse ali para fora do ringue. Depois a Jade voltou, a Alexa tentou acertá-la, a Jade evitou, mandou o pump kick, né? Mas depois mandou o Jade para 3. Então vitória de Jade Cargill para cima da Alexa. A Jade ainda pegou uma cadeira e segurou a Alexa e mandou um Jaded na Alexa Bliss nessa cadeira aí. Ela foi de cara na cadeira, né? Então, não foi exatamente de cara. A câmera mostrou que a Alexa ela bloqueou com a mão, ela ficou meio metro da cadeira, né? Enfim, Jade Cargill vence a luta. Foi uma luta de 10 minutos. Eu vou dar 2 estrelas e meia para essa luta, tá? Ela não foi boa, não. Aliás, infelizmente, o show essa semana ele, assim, o que geralmente costuma elevar um pouco a nota do SmackDown, né? São as lutas, né? A gente tem mais lutas, tem mais tempo de show, a gente tem mais lutas, cerca de 6 lutas, e eles sempre tentam botar ali umas 2 lutas muito boas. Essa semana o ringue acabou falhando um pouquinho, mas assim, eu entendo a Jade Cargill, por exemplo, tá se preservando pro Clash in Italy, mas fora isso, as outras lutas não tinha ninguém envolvido em lutas no Clash in Italy. Então, poderiam ter sido um pouco melhores, mas acabou que as lutas deixaram um pouco a desejar. Depois que a Alexa foi estraçalhada, a Rhea e a Charlotte vieram pro ringue para ver como é que ela tava, depois foram pros bastidores. A Rhea perguntou pra Charlotte como é que a Alexa tava, ela falou que ela tava machucada e irritada. Aí a Rhea disse que ia cuidar da Jade Cargill no Clash in Italy e a Charlotte disse: se você não cuidar, eu cuido, tá? Então essa foi a história dessa feud aí. Depois disso, a gente teve uma luta entre o The Miz e o Axiom. Essa luta já estava previamente marcada. Cabe ressaltar que o Danhausen estava fazendo das suas nos bastidores, né? Aparentemente ele não conseguiu levar os equipamentos dele para Barcelona, mas conseguiu levar o Frankenstein dele, né? E aí ele montou lá todo uns negócios lá numa sala. E aí ele conseguiu
tava fazendo a experiência dele. E isso tava fazendo as luzes da arena apagarem e convenientemente estavam apagando, piscando durante a luta do The Miz contra o Exxon, né? Enfim, essa luta aqui, ela foi uma luta um pouco mais interessante. O Exxon é da casa, né? Ele é um lutador espanhol, obviamente todo mundo vibrando. Aliás, a plateia de Barcelona, muito boa. Vibraram muito pela Alexa também. A Alexa também tem raízes espanholas. E aí, o Demise, ele utilizou seus movimentozinhos já batidos e tradicionais. O Exxon voando, mas também assim, nossa, como o Exxon voou. Não, também não, né? Foi uma luta que foi legal, teve as interferências das luzes. No final das contas, o Exxon aplicou o Spanish Fly e depois mandou o Golden Ratio, que é o finisher dele, para 3. Então, vitória do Exxon em casa, é óbvio, né? Aí a WWE fez a boa com a plateia. Foram 10 minutos de luta. Eu vou dar 3 estrelas para essa luta. Não tem como dar mais do que isso com o Demise hoje. O Demise é um saco de pancadas que não acrescenta muito para a luta, né? Ele apanha muito bem, mas na hora do ataque dele não traz muita coisa, não. Depois disso, a gente teve uma luta interessante entre o Damian Priest e o Royce Keys contra o Tamatonga e o Talatonga. Como é que surgiu essa luta? Basicamente, o R-Truth, ele ainda não está liberado clinicamente para lutar. E aí ele arranjou uma dupla para o Damian Priest para enfrentar o Tamatonga e o Talatonga dos MFTs. E ele colocou e apareceu o Royce Keys. E aí o Damian Priest fala, não quero fazer parceria com você, com ele. Ele nunca apanha quando o pessoal dos MFTs aparece, eu não confio nele, não sei o que e tal. E aí começou o Arthur. Peraí, o Damian, você tá com medo de enfrentar os MFTs? Não. O Royce, tá com medo de enfrentar os MFTs? Não. Damian, você tá com medo de fazer tag com o Royce Keys? Não. O Royce, você tá com medo de fazer tag com o Damian Priest? Não. Ah, então pronto, se vocês não estão com medo, vão lá, façam a tag e vão embora e vão lutar. E aí, o Damian e o Royce acabaram indo pra luta. Eles tiveram estranhamentos, né? Por exemplo, o Damian não queria esticar a mão para fazer o tag pro Royce no começo da luta. O Royce teve que dar um tapa nas costas do Damian, não sei o que. Cara, no final das contas, não vou também perder muito tempo, não. O Royce Keys mandou os seus golpes de força quando ele conseguiu entrar. O Damian Priest também usou os seus golpes. Depois, o Solo Sikoa ameaçou atacar o pessoal na luta. O R-Truth veio pro ringue para poder defender os amigos. Nessa treta, nessa confusão toda, o Damian Priest acabou distraído e o Talatonga pegou ele e mandou o Chokeslam para 3. Então, vitória dos MFTs. Uma luta de 8 minutos que eu vou dar 2 estrelas e meia. Não foi uma luta grande coisa. E vocês estão percebendo um tema aqui, né? Lutas abaixo de 3 estrelas. Isso nunca é bom para um show. Nunca é bom para um show. Depois, ainda tivemos aí os MFTs estraçalhando o grupo. Obviamente, mais para frente a gente vai ter uma luta de trios, né? E aí é onde a gente começa a entrar numa situação que já começa a ficar um pouco repetitiva. A Field, isso é uma história que a gente já conhece dos MFTs. Eles vão ficar sempre trocando de pessoas ali para poder contar essa história aí. Vamos ver até onde essa trelelê aí vai. Depois disso, a gente teve uma luta do Sami Zayn contra o Matt Cardona. Essa luta ela foi marcada mais cedo no show, né? Primeiro, nós tivemos um segmento em que o Sami Zayn de novo bateu boca com o Cody Rhodes. Novamente o Sami Zayn bateu boca com o Cody Rhodes. E aí, nessa confusão aí, o Sami Zayn de novo se estressou com o Cody, né? Assim, o Cody falando, reclamando do Sami, o Sami falando que ele era o único cara legal ali e tal. E o Cody, e aí ele reclamou do Cody porque o Cody se aproveitou da treta da semana passada, né? E aí o Cody se aproveitou para poder fazer o Crossroads e vencer a luta, né? E isso porque teve interferência na luta, né? E aí o Sami Zayn tava reclamando que o Cody se aproveitou. Aí o Cody falou, pô, mas era uma luta, cara. Você tem que entender que era uma luta e tal. E eu apenas segui o roteiro ali pra gente poder, pra eu poder vencer. E aí
obviamente, até tinha umas garrafinhas de água assim do lado. Eu achei que o Sam ia dar um safanão nas garrafinhas de água. É impressionante quando você chega numa field e um dos principais elementos são um elemento de cenário, né? São duas garrafinhas de água. Eu pensei que o Sam ia dar um safanão nas garrafinhas, mas acabou que ele não deu. Depois ele apareceu conversando de novo com o Johnny Gargano e tal, só que dessa vez o Johnny Gargano não se mexeu de novo. Eu não consigo entender por que, que eles não puxam logo o gatilho para fazer o Johnny Gargano acordar. Realmente parece que eles resolveram fazer assim, trollar o Johnny Gargano, do tipo assim, o Johnny Gargano ele pode ter pedido assim, cara, olha só, deixa o meu contrato vencer para eu poder ir embora e eu seguir meu rumo. Me deixa em casa. E a WWE deve ter chegado e falado assim, não, não, eu não vou fazer você ficar em casa, eu vou fazer você viajar todo o santo show e ficar deitado, comatoso na frente das câmeras. Cara, só pode ser isso, não dá para entender. Assim, os caras estão trolando o Johnny Gargano, não é possível. O cara já tá há meses, desde que o Tommaso Ciampa deixou a companhia, ele já tá há meses nessa história desse estado comatoso. E nada acontece. Semana passada, a gente ainda achou que fosse acontecer alguma coisa, porque ele deu uma derrubadinha na garrafinha de água. Mas essa semana nem isso, ele voltou a estar em estado comatoso, ele nem mexeu os olhos, não fez nada. Entendeu? Então, assim, é intancável essa história. Mas depois disso, apareceu o Matt Cardona falando, pô, eu não sei quem você é, eu não tô mais te reconhecendo, não sei o quê. E aí sempre dizem, pô, você também, cara, tal. Ah, tá bom. Então eu acho que tá na hora de a gente resolver a situação no ringue. E aí o Matt Cardona, beleza, fica falando aí com o Johnny Gargano, eu vou falar com o Nick Aldis. Então foi daí que surgiu essa luta, né, durante o show. E essa luta aqui, ela já foi legal, tá? Ela já foi uma lutinha interessante. O Sami Zayn utilizando os seus golpes tradicionais de agilidade. O Matt Cardona muito técnico, né? Utilizando também mistos de golpes de força. Né? Aí um missile dropkick do Matt Cardona, ele que pula muito alto para poder utilizar seus golpes. Sami Zayn devolvendo, né? Aí, cara, esse Double Underhook Powerbomb do Matt Cardona muito irado. Depois o Sami Zayn bloqueou, contra-golpeou um outro golpe utilizando um Powerbomb, né? O Matt Cardona foi mandar o Rough Rider, o Sami Zayn bloqueou no ar e mandou um Powerbomb. Ele não chegou a completar o giro para fazer o Blue Thunder Bomb, né? Teve gente que achou que foi bot e tal. Eu particularmente acho que foi apenas a situação. E aí depois, mais um pouquinho para frente, o Sami Zayn conseguiu pegar o Matt Cardona, mandou o Explorer Suplex no corner e mandou o Helluva Kick para 3. Então vitória de Sami Zayn numa luta de 11 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 25. Eu acho que foi uma luta muito legal, foi uma luta muito interessante. Eu gosto do Matt Cardona lutando, eu só acho uma pena que ele voltou a ser jobber na WWE. Né? Só que é interessante porque nas indies, no cenário independente, ele também era jobber. Tá? Você deve estar se perguntando assim, poxa, mas ele era o rei das indies. Sim, mas ele era conhecido por perder mais do que ganhar. Tá? Ele ia na companhia independente, chegava dizendo que ele era o cara, vinha o cara da companhia, enfrentava ele e derrotava ele. Ele é conhecido por isso. Tá? Então, assim, é uma pena que a companhia não, de repente, não puxa o gatilho, não faça ele crescer. Mas foi legal ver ele tendo essa luta com o Sami Zayn que é um upper mid-carder da companhia. E a grande questão agora é que o Sami, a gente não sabe muito o que a WWE tá querendo fazer com ele, né? O Sami Zayn, ele tá ali, já tá acima do nível do Campeonato dos Estados Unidos, ele não se mete mais com o Campeonato dos Estados Unidos. Ele tá nessa field eterna aí com o Cody Rhodes, que assim, tá interessante pela forma como eles têm dialogado, mas tá esse negócio meio esquisito, né? Semana passada eles tiveram a luta, mas o Cody venceu. E o Sami, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Não sei. Pode ser que o Sami Zayn venha para o King of the Ring. Aliás, durante o show, vários lutadores declararam os seus nomes para o King em Queen of the Ring. Um deles foi o LA Knight, que fez uma promo no ringue e disse que estava se declarando para o King of the Ring, tá? Depois disso, a gente teve um segmentozinho entre o Trick Williams e o Little Yari e o Carmelo Reis e o nosso queridíssimo Ricky Saints, tá? A primeira coisa que a gente precisa dizer é
o Trick Williams, junto com o Little Yari, eles são um par bastante interessante. E parece que o Little Yari resolveu encampar de vez ser o manager do Trick Williams. O que faz me perguntar o que esse cara faz da vida, né? Tipo assim, pô, o cara é um rapper, ok, mas não faz mais nada da vida não, tá milionário, resolveu tirar um sabático, não, eu vou tirar umas férias do meu trabalho como rapper, eu vou descansar um pouco e eu vou entrar no mundo da luta livre, eu vou ser manager do Trick Williams. Particularmente, eu nem acho que o Trick precisaria disso, tá? Eu não acho que o Trick precisava de um manager. Mas se isso servir para de repente o Little Yari se tornar manager de outros lutadores no futuro, eu não me importo, porque o cara é bom, tá? Mas assim, eu não acho que o Trick precisava de um manager. Sinceramente, eu não acho. Mas enfim. É, acho que eles falaram que o Trick iria pro King of the Ring, enfim. Carmelo Reis veio pro ringue e começou a bater boca com o Trick Williams, falando que ele merecia uma disputa pelo campeonato dos Estados Unidos. Aí veio o Rick Sainz falar que o cara, que basicamente ele era o absoluto, que eles dois não prestavam para muita coisa. E aí o Trick Williams deu um tapa na cara de mão trocada, né, na cara do Rick Sainz, foi muito legal. Isso foi antes da luta deles, Carmelo Reis e Ricky Sainz. E o Trick Williams ficou ali encarando os dois, depois ele foi embora. E a luta entre o Rick Sainz e o Carmelo Reis também foi boa, tá? A gente precisa dizer que da metade pra frente do show, pelo menos essas duas lutas foram boas. E essa luta aqui, ela foi bem legal, Carmelo com seus golpes de agilidade, o Rick Sainz técnico, e ele casa a luta muito bem com o Carmelo, tá? Então foi uma luta bem legal. Só que no final da luta, acabou esse springboard clothesline do Carmelo Reis foi legal. Durante a luta eu fiquei na dúvida se tinha sido um clothesline ou um shoulder tackle, e aí a gente vê que foi um clothesline, né? Ele tá com o braço aberto. E aí, cara, os dois começaram a se engalfinhar do lado de fora do ringue. E o que aconteceu? Aconteceu que do lado de fora, o juiz contou os dois até 10. Então, a luta terminou num double countout, que foi feito para preservar os dois. E isso tirou um pouquinho da nota da luta. Essa luta estava caminhando para ser um notão. Mas esse double countout acabou afetando um pouquinho o resultado, tá? Eu vou dar 3 estrelas e meia, a luta teve 10 minutos também. Eu vou dar 3 estrelas e meia, mas com viés de baixa, porque o final foi meio triste. E depois disso, nós tivemos aí os dois se engalfinhando no ringue. O Rick Sainz ameaçou atacar o Carmelo Reis. Carmelo Reis reverteu, mandou um First 48 na cara do Rick Sainz, tá? Depois disso, a gente teve a Chelsea Green vindo para o ringue para enfrentar a Nia Jax numa luta num X1, né? Aqui parece que estão querendo fazer alguma coisa, na verdade, da Chelsea com a Tiffany Stratton, né? A gente já tem visto isso há algumas semanas e eles estão meio que construindo uma storyline da Chelsea Green e da Tiffany Stratton se tornarem uma dupla. E eu acho que essa é a ideia. Por quê? Porque a Chelsea tá lutando com gente que tá no cenário de duplas, que é a Nia Jax e a Lash Legend, né? Então, eu imagino que seja esse o motivo. Na semana passada, a gente teve a Tiffany lutando contra a Lash, se não me engano, né? Então, agora a gente teve aí a Chelsea lutando contra a Nia. E essa luta aqui, cara, ela, se tivesse recebido um pouco mais de tempo, se tivesse tido um pouco mais de exibição, talvez tivesse sido melhor. Tá? A gente só viu 4 minutos da luta, né? A gente viu a gravação. Se tivesse visto ao vivo, também não teria visto os outros minutos, porque eles botam um intervalo comercial, né? Então, assim, foram 7 minutos de luta no total. E o que eu posso dizer é que a luta, ela poderia ser boa. A gente vê que a Chelsea, ela tem um talento ali. Ela mandou um suicide dive, que foi bem legal. Ela tem os movimentos, mas a WWE represa ela, a WWE segura ela. E a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por quê. O fato é que no final da luta, a Lash Legend tentou atrapalhar e aí a Tiffany Stratton veio para ajudar a Chelsea, né? A Tiffany veio para ajudar a Chelsea e aí
ela acertou, né? A Tiffany Stratton acertou a Nia Jax com o cinturão, enquanto a Lash estava chamando a atenção do juiz. E aí a Nia caiu no ringue e a Chelsea simplesmente fez o pinfall na Nia para 3. Então, vitória da Chelsea Green, que ficou muito surpresa com a vitória, tá? E assim, 7 minutos de luta eu vou dar 2,5 estrelas pra luta. Não tem mais muito o que dar, não. Porque a Naya é limitada no ringue, né? Então, a Naya ela precisa de um oponente bem mais ágil. A Chelsea ela tentou ajudar um pouco na luta, carregar um pouco a luta, mas a luta foi muito curta. A gente não pôde ver muito o talento da Chelsea, mas pelo menos ela tá, né, aparecendo na frente das câmeras, tá aparecendo pra gente, então a gente fica feliz com isso. Tá? A vitória da Chelsea Green aí. E para terminar o show, a gente teve o Cody Rhodes vindo pro ringue para ter um face-to-face com o Gunther, né? E aqui, cara, basicamente, nesse face-to-face, o que a gente pode falar dele, né? Eu vou até puxar aqui o resumo do show para poder ler mais ou menos para vocês o que rolou, né? Porque, assim, foi uma conversa interessante. Basicamente, teve uma frase que foi bem interessante, foi no final da promo, mas eu queria trazer o diálogo para vocês só para a gente poder perceber assim o que rolou, né? O Gunther ele faz a entrada dele, né? Depois que o Corey fala que queria, perguntou para a plateia o que eles queriam falar em espanhol, cabe dizer. O Gunther veio pro ringue e começou a falar, olha, eu não tô aqui para falar com os fãs. Eu sei que ele é novo no SmackDown e que entende que o show é do Corey, mas que o Corey ele entendeu que quando ele chegou no SmackDown que o Corey sempre precisa fazer as coisas serem sobre ele, né? Então ele diz que isso é um produto de como o Corey cresceu, que ele é um símbolo do sonho americano que está implodindo, né? E aí eu chamei muita atenção, né? Me chamou muita atenção que eles abordarem esse conceito do sonho americano, né? O que é o sonho americano, né? O sonho americano é a ideia de que não importa de onde você venha, se você for para os Estados Unidos, trabalhar duro, se sacrificar, que os Estados Unidos darão a você a oportunidade de você ganhar na vida, de você zerar a vida, de você enriquecer e tudo mais. Esse é o sonho americano, tá? E aí ele diz que ele explica o conceito do sonho americano e ele fala, olha, eu conquistei o meu lugar, né? O sonho americano, ele se refere a mim, ele tá fazendo sonho americano com relação ao pesadelo americano que é o Corey, né? E aí ele diz, olha, no meu caso o sonho americano é válido, porque eu trabalhei e eu lutei para chegar onde eu cheguei. Você sempre esteve a um telefonema de distância do sucesso, né? Para poder se tornar lutador de luta livre, bastou um telefonema. Para entrar na WWE, bastou um telefonema. Para voltar à WWE, bastou um telefonema. E ele fala que o Corey era um fedelho que acha que merece as coisas. Ele diz que eles não são nada parecidos e que tudo que importa para ele é ser o melhor lutador da companhia e proteger o esporte de pessoas como o Corey. Ele diz que o Corey só pensa nele mesmo e que ele é o próprio fã, ele é fã dele mesmo, só que ele utiliza o termo mark, né? Que é um termo lá nos Estados Unidos que é um termo pejorativo da luta livre para falar de uma pessoa que acredita na luta livre como sendo real, né? Então, quando você fala que ele é um mark para ele mesmo, é um super fã da pessoa que acredita que a luta livre é real. É um termo de uma tradução meio difícil, mas ele é pejorativo. Tá? O mark é isso, é o fã que acha que a luta livre é real. Tá? Enquanto que o smart é o fã que sabe que a luta livre é encenada, roteirizada, pré-determinada. Enfim, depois disso o Corey chega e fala, olha, você tá falando essas coisas, o que eu posso dizer para você é que você é um mentiroso, né? Porque você diz que não quer a coroa, não quer o público, não quer o público cantando a sua música, e a verdade é que você quer isso, sim senhor, tá? Você quer que o público cante o seu nome, cante a sua música, e que se não fosse isso,
ele estaria conversando com a versão dele de 150 quilos num show independente. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, você, Gunther, se você não quisesse todo esse sucesso, todos esses aplausos, toda essa fama, você não teria saído do cenário independente, continuaria aquele cara pesadão que você era, você não teria transformado o seu corpo e não teria se transformado no atleta que você é hoje. Realmente, né? O Gunther, ele mudou completamente fisicamente de quando ele era do cenário independente para quando ele foi para a WWE. Ele também fala de como o Paul Heyman tentou intimidá-lo sobre ser campeão, mas ele diz que o que o Gunther não sabe é que ser campeão da WWE vicia. E aí ele diz que o Gunther é tão doente quanto ele, de querendo dizer o seguinte, olha, os dois são viciados em ser campeões, né? E aí o Corey diz que o Gunther vai chegar perto de ter essa atenção e de ter o título, mas ele não vai conseguir. E que ele não deve mentir sobre isso, né? Que ele vai descobrir que a pior coisa que um atleta como ele pode descobrir é que ele não é bom o suficiente. E aí ele manda a frasezinha de efeito dele, ele é fácil de encontrar e difícil de ser derrotado. Ele tenta sair, o Gunther gira ele de novo, e aí ele fala, ó, eu não sou um mentiroso, porque eu falei que eu ia aposentar o Goldberg e aposentei. Eu falei que eu ia aposentar o AJ Styles e aposentei. Eu falei que eu ia fazer o John Cena bater e eu fiz. E eu vou prometer você agora, Corey, que no domingo eu vou apagar você, jogar você como uma toalha molhada no ringue e tomar esse campeonato. E aí o Gunther foi embora e deixou o Corey falando sozinho no ringue, né? O Gunther, na verdade, o Corey ficou quieto, né? Eu quero dizer que o Gunther deixou o Corey, deu as costas para ele e foi embora. Eles não tiveram conflito porque o Nick Aldis pediu. Falou, pô, cara, olha só, tem um main event no domingo, vê se você não vai aprontar, né? E aí ele chega e fala, olha, pode deixar, Nick, eu não sou otário, eu não vou fazer isso. É óbvio que ele não iria atacar o Corey na véspera, porque poderia prejudicar a luta pelo título, né? Então ele se preservou e preservou a luta ao não atacar o Cody Rhodes, tá? E assim o show terminou. O que eu posso dizer do show em si? Bom, primeiro, a disputa de promos entre o Corey e o Gunther eu achei muito boa. Eles só falaram verdade um pro outro. Eu gosto quando tem essas promos que eles falam verdades, porque traz uma camada mais interessante para os personagens e para a luta em si, tá? Com relação à luta em si, eu acho que vai ser uma luta muito boa. Vai ser a luta que vai abrir o show e é capaz de roubar o show inteiro, tá? Inclusive eu tô muito esperançoso por esse show. Eu tô achando que vai ser um bom show, esse show do Clash in Italy, tá? Então, a promo foi legal, não me incomodou eles terminarem o show com essa disputa de promos, né? Porque isso aqui é interessante. Isso aqui traz algumas camadas para os personagens deles. Ao contrário daquela eterna aquele terno final de shows com samoanos lá no Monday Night Raw, tá? Enfim, com relação à nota do show, eu vou dar nota 6,5. Eu acho que o show foi um pouco abaixo da média. Ele teve algumas histórias sendo alavancadas, principalmente a Tiffany Stratton ajudando a Chelsea Green. Nós tivemos ali o Royce Keys com o Damian Priest, o R-Truth. Nós tivemos Jade Cargill e Rhea Ripley seguindo em frente com a field delas. Mas teve coisa muito inútil no show, né? Tipo assim, The Miz e Exxon, foi só pro Exxon vencer. Eu acho que o Exxon poderia ter enfrentado qualquer outra pessoa. Sinceramente, eu não gosto do Miz no ringue, né? Sami Zayn e Matt Cardona poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter sido um pouco mais tempo. Rick Saints e Carmelo Reis poderia ter tipo um outro tipo de final. Então, assim, foi um show que na sua estrutura, na sua conjuntura, ficou abaixo da média. Por isso que eu vou dar nota 6,5, tá? Mas fica o hype para o Clash in Italy, que eu acho que vai ser um excelente pay-per-view. Nós vamos ter 5 lutas no show e eu quero convidar vocês para estar conosco nesse show, nesse PLE. A nossa live vai começar às 2h30 da tarde.
E lembrando que hoje à noite temos Noche de los Grandes. Durante o show eles mostraram uma vinheta sobre a rivalidade entre El Grande Americano e El Grande Americano 2. Vai ser uma luta de máscara contra máscara que vai acontecer nesta noite de sábado lá no México. O show vai começar às 11 horas da noite. Nós vamos começar a live a partir de 10h45 da noite. 15 para as 11 da noite nós vamos abrir a live e nós iremos ver quem, afinal de contas, vai perder a máscara. Um dos dois perde a máscara hoje. Finalmente, uma das feuds mais interessantes do ano, que no main roster estava sendo tratada como piada, no México foi transformada numa coisa maravilhosa. Vamos ver quem é que vai perder a máscara hoje. Minha aposta é que o El Grande Americano original vai perder a máscara e a gente vai ver o Mark Henry debaixo dela, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar assistindo e maratonando os conteúdos do nosso canal. Nós iremos soltar o vídeo resumo de 2023, o complemento desse vídeo, hoje, um pouquinho mais para frente ou amanhã. Ainda vou decidir, tá? Porque a gente tem o Noche de los Grandes, vai tomar um pouquinho ali a questão dos horários, né, do nosso canal. E amanhã nós teremos o nosso queridíssimo Clash in Italy, tá? Então vai ser um prazer estar com vocês hoje e amanhã aqui no nosso canal. Conto com a sua presença. Muito obrigado a todos por todos o apoio que vocês têm dado. Não deixem de assistir os nossos vídeos, porque tempo de visualização e interações, como curtidas e comentários, fazem o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam do show, para que, de repente, se for o caso, eu faça um sincerão da galera rapidinho para jogar amanhã cedo no algoritmo. Se der, eu faço. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.